Quero aqui novamente relembrar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma das leis mais importantes que nós votamos nessa casa. Para todo o planejamento orçamentário, ou seja, tudo que o governo vai fazer no próximo ano, passa pelas diretrizes que esta lei estabelece. E é fundamental que a gente entenda que as emendas propostas pelos colegas edis, aprovadas aqui, feriram de morte a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei ela tem um impacto direto na vida dos cidadãos e das cidadãs feirenses. E nós temos aqui hoje a decisão de fazer o que é correto legalmente, junto com o que é bom para a Feira de Santana ou não. Essa é a decisão que essa casa vai tomar hoje. Não adianta discurso, bravata, gritaria. O que precisa ter, de fato, é a votação efetiva e a leitura expressa do que é que está sendo colocado aqui hoje. Os vetos feitos pelo prefeito Colbert Martins buscam, em primeiro lugar, a legalidade e, em segundo lugar, o bem comum para a Feira de Santana. O primeiro veto, senhoras e senhores, trata sobre uma expressão ampla participação popular. Apesar de ser bonito o nome e ser fácil o discurso, não traz objetividade. O que é ampla participação popular? São 1.000 pessoas? 2.000 pessoas? 50.000 pessoas? A administração pública precisa de objetividade. O veto traz claramente. Trazer essa expressão pura e simplesmente não resolve o problema da participação popular nas audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Incorre na ilegalidade. O segundo ponto traz que os elementos de despesa têm por finalidade identificar os objetos gastos da administração pública e será obrigatória a sua discriminação na lei orçamentária. O orçamento do programa ele define a meta principal. E vou dar um exemplo. O prefeito Colbert fará uma revolução nessa cidade com um programa. A questão é, quando você obriga o gestor a dizer quanto ele vai gastar de prego, mas a decisão, senhoras e senhores, da gestão, ela tem que ser feita a partir do programa. Quando é feito o programa e há decisão administrativa, se vai ter licitação, então não há sequer a necessidade de colocar agora no orçamento, porque isso já será feito e exposto para que cada um e cada uma possa ter consciência e transparência do que vai ser executado. Então o veto, ele estabelece, primeiro, a questão do princípio da simetria, de dizer, bom, se eu tenho na União um orçamento chamado orçamento-programa. Se eu tenho no Estado, que é um orçamento-programa, por que no município eu não vou ter orçamento-programa? Por que eu vou voltar ao modelo orçamentário de 1950? Então eu entendo que esse veto do prefeito também está correto. O terceiro veto traz dizendo que o Poder Executivo só poderá fazer abertura de créditos suplementares por meio de lei. Fica autorizado modificar as fontes de recurso. O que essa casa quer é governar a prefeitura. Veja, senhoras e senhores, eu cito aqui de maneira muito clara. Nós tivemos a situação do Covid, do ponto de vista orçamentário, é chamado crédito suplementar. E esse recurso pode ser executado pelo município diretamente, cumprindo a legislação, com os meios de transparência necessários, com as legislações necessárias. Agora veja, senhoras e senhores, as emendas elaboradas pelos colegas e aprovadas diz o seguinte: se o deputado quiser fazer uma emenda parlamentar e mandar recurso, primeiro a gente tem que autorizar aqui nessa casa. Imagine se um dos vereadores tem um deputado e esse vereador tem minoria na casa e os colegas rejeitam essa emenda parlamentar. O município perde o dinheiro, a população perde o serviço e é ruim para todo mundo. Isso é um absurdo. Imagine se para receber qualquer tipo de recurso for obrigatório primeiro a gente pedir autorização dessa casa. Não faz sentido, senhoras e senhores. O quarto veto, novamente, a ideia dos quadros de detalhamento de despesa, chamado no orçamento de QDDs. Os QDDs poderão ser alterados no decurso do exercício financeiro, desde que estabelecidos por meio de lei. O tempo todo a Câmara forçando a querer ter um poder que não tem. Quadro de detalhamento de despesa é o elemento mais simples do processo orçamentário. Quando dentro da gestão ele diz, bom, eu preciso aqui comprar o fardamento para a guarda municipal. E eu vou comprar esse fardamento, mas está faltando aqui no orçamento R$1.000. O prefeito, por meio de decreto, pode dizer, vou tirar esses R$1.000 da pintura da base da guarda e vou colocar esses R$1.000 para somar com o valor e poder comprar o fardamento. É um ato simples. E a Câmara de Vereadores, senhoras e senhores, quer decidir sobre isso. É uma necessidade de poder e de controle. É isso que está em jogo. Então, o inciso 4, para mim, está muito claro. Primeiro porque incorre em uma inconstitucionalidade flagrante. A Câmara força uma barra, tentando controlar até a mudança do quadro de detalhamento de despesas, incorrendo em uma inconstitucionalidade, porque a lei federal estabelece que o prefeito pode fazê-la por decreto. O quinto veto, senhoras e senhores, fala de abertura de créditos especiais, que se dará por meio de lei, enquanto
que os créditos extraordinários poderão ser por decreto. E aí veja que há uma inversão. Aquilo que é obrigatoriamente por decreto, eles colocam por meio de lei. Aquilo que é obrigatório por meio de lei, eles colocam por decreto. Olha a confusão. A gente precisa entender o que é que a gente está fazendo aqui. Vou dar um exemplo. Que é um crédito extraordinário? O prefeito Colbert Martins diz assim, vou fazer um empréstimo para poder resolver um problema gravíssimo da cidade. E isso é chamado crédito extraordinário. Essa Câmara tem obrigação de votar. É obrigado. Olha a confusão. No afã de mudar tudo de qualquer jeito, eles estão autorizando o prefeito a pegar um empréstimo por decreto. Claro que ele não vai fazer isso, porque Colbert é um cara que respeita as leis, é um cara que entende do jurídico, entende que a administração pública deve ser feita com seriedade, porque a lei federal deixa claro quais são as nossas obrigações. Prestem atenção no 6º veto. Projeto de lei orçamentária 2022 conterá reserva específica para atendimento das emendas parlamentares individuais no limite correspondente a 1,2%. Senhoras e senhores, há uma necessidade flagrante de mostrar força e poder dessa casa, sem pensar naquilo que é necessário e fundamental para a população de Feira de Santana. Eu sou a favor de que o vereador possa ter mais recurso para emendas parlamentares, sou a favor, mas eu acho que isso tem que ser feito numa discussão séria, inclusive perguntando à sociedade feirense se é isso que a sociedade feirense quer. Sair de 500 mil reais de emenda parlamentar, onde é obrigatório metade para a saúde, metade para outros serviços. Sair de 500 mil reais para R$1 milhão é excelente para o vereador, né? Mas e o orçamento público? E o planejamento público? E as ações obrigatórias? E os pagamentos de funcionários, que a gente já está tendo dificuldade? E as obras de manutenção da cidade, que a gente já está tendo dificuldade? Então a gente vai fazer obra eleitoreira, porque a partir de agora eu tenho 1,2% para poder distribuir nas minhas emendas parlamentares? Eu acho que é um debate que tem que ser feito. Eu acho que a gente precisa dar poder também ao legislativo a um certo ponto. Só que tem um detalhe. A lei orgânica do município, que é a nossa Constituição, que eu acho que esqueceram de ler, fala que o limite para emendas impositivas é de 0,9%. Aí veja, a Câmara de Vereadores, que é o lugar onde deve se respeitar as leis, descumpre a lei orgânica de maneira flagrante, pegando uma lei orçamentária que é menor do que a lei orgânica e diz, a partir de agora o vereador tem direito a 1,2% do orçamento para fazer emenda. Esqueceram de ler a lei orgânica, que fala que é 0,9%. Nenhuma lei nessa casa, senhoras e senhores, pode fazer nada contrária à lei orgânica do município, contrária à Constituição estadual e contrária à Constituição federal e às leis federais. Nós não podemos. Por mais que alguns queiram ter mais poder do que o que tem, nosso poder como vereadores e vereadoras é limitadíssimo. E entendo que o veto do prefeito Colbert foi excelente, porque mostra que o prefeito Colbert busca cumprir a legislação e colocar os pingos nos is. A gente vê muito discurso político e pouco discurso técnico efetivo. Palavras bonitas, feitas num conceito daquelas formulazinhas de discurso que a gente pega no miojo, e aí eu sou defensor da população, eu quero fiscalizar o prefeito, mas a ação principal, que é cumprir a legislação, ela não é feita. Vou terminar aqui os 3 últimos vetos colocados por essa casa. Foi feito um discurso na época da votação das emendas, e eu disse várias vezes que havia um equívoco, no veto 07, que diz: o valor máximo das despesas consideradas irrelevantes para fins de criação e aperfeiçoamento da ação governamental está limitado ao percentual de 0,2%. E aí esse exemplo marca todos os outros vetos. Foram feitos discursos aqui dizendo: nós estamos diminuindo a quantidade de dinheiro que pode ser feita por dispensa de licitação. Nós estamos proibindo a corrupção do município. Aí veja, não sabe nem o que é considerado despesa irrelevante. E foi feito discurso aqui dizendo: eu estou impedindo o governo corrupto, não sei o que. Política sem conhecimento técnico. Despesas irrelevantes, senhoras e senhores, para fins orçamentários, são as despesas necessárias para a programação orçamentária. Por exemplo, o prefeito vai fazer uma grande obra e diz assim: bom, começamos a obra e precisamos aqui fazer um aditivo contratual. Esse aditivo, ele não pode exceder o que a lei federal coloca, que era de 0,8%. Aí se faz uma emenda para 0,2%, você nem sabe o que significa. E aí, no veto, o prefeito explica que essa mudança, essa emenda feita, ela fere a lei de responsabilidade fiscal. Para quem não conhece, senhoras e senhores vereadores, que votaram sem saber o que é uma lei federal que regulamenta todo o processo orçamentário nesse município e em todo o Brasil. O artigo 8º, ele diz:
fica o Poder Executivo impedido de firmar qualquer convênio necessário ao cumprimento da lei orçamentária com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, de outros municípios, entidades privadas, nacionais e internacionais, sem autorização do Legislativo. O texto é claro, fica impedido o Poder Executivo. O que é isso, senhoras e senhores? Qual é a mentira colocada aqui? E aí se faz discurso bonito, fora da técnica. Porque o objetivo central é sim fazer com que a Câmara de Vereadores, no afã de ter poder, controlar a gestão pública municipal. Se a Unesco ou a ONU quiser hoje fazer uma parceria com o município de Feira de Santana, inclusive sem envolver recursos, vamos fazer um termo de parceria para poder dar um curso de formação aos profissionais de Feira de Santana. Não pode, tem que vir para a Câmara primeiro para votar, para autorizar o convênio. Se a Universidade Estadual de Feira de Santana quiser fazer um termo de parceria técnica, não pode, a Câmara tem que votar. Está aqui o absurdo. Se as entidades socioassistenciais desse município, que já sofrem muito do processo burocrático, já sofrem muito, vai ter mais um elemento de burocracia e de interesse político, que é o mais grave. Se a gente não está conseguindo votar a LDO cumprindo as leis básicas que essa república tem, imagine votar um convênio de uma entidade socioassistencial. Porque aí o cara vai dizer, epa, aquela entidade não vota comigo ou não faz parte do meu interesse do grupo dos 14. Que aqui não existe grupo do 11, é grupo dos 14. E isso pode ser visto muito claro no portal da transparência. Vejam, senhoras e senhores, se não houver interesse político, porque aqui não tem um debate técnico, essa casa vai burocratizar ainda mais. E para encerrar, o último, ele diz, as modificações devem ser dadas até 30 dias depois. É uma emenda irrelevante, que inclusive foi apresentada sozinha. A lei orgânica municipal fala que é 15 dias. Então todos os vetos estão corretos. E quem vota contra esse veto, vota contra as leis, contra a população feirense e não entende tecnicamente qual é o papel de um vereador.